Irmãos, eu gostaria de abrir um texto que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, e que a gente possa hoje caminhar por esse texto, para que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? Mateus, capítulo 22, versículo 29. Eu vou ler na versão revista e atualizada. Então, se você quiser já preparar o seu aplicativo nessa versão, para nos acompanhar, revista atualizada, Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vou ler novamente. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, e nem o poder de Deus. Pai, obrigado pela sua presença neste lugar. A palavra do Senhor diz que quando dois ou mais se reúnem em seu nome, o Senhor se faz presente, nós então podemos ter a certeza de que o Senhor está aqui hoje. Nós te agradecemos porque onde o Senhor está, o Senhor toca vidas, o Senhor restaura corações, o Senhor liberta, o Senhor traz cura, o Senhor traz propósito, o Senhor traz um novo ânimo, uma nova força. O Senhor é um Deus todo-poderoso que tem cuidado de nós. Então nós te agradecemos pelo teu cuidado, pelo teu amor. Que nesta manhã o Senhor nos encontre e o Senhor possa falar aos nossos corações em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, aqui o contexto desta resposta de Jesus, que a gente vê aqui Jesus respondendo a alguém, e ele diz: olha, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. O contexto dessa passagem é quando Jesus estava ali no templo e muitas pessoas começaram a questioná-lo para ver se o pegavam em algum erro. Então, os religiosos da época, os fariseus e outros grupos, essa aqui, Jesus está respondendo a um grupo chamado saduceus. E ele então estava ali, é nesse contexto que perguntam para ele: Senhor, é lícito pagar o imposto de César, ou pagar tributo a César? E uma resposta que todo mundo fala, até quem não é cristão conhece, quem não frequenta a igreja conhece essa resposta: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E a gente vê aqui esse contexto, várias situações se levantando, e Jesus então conversando com aquelas pessoas. Em determinado momento chega um grupo de saduceus e questionam a Jesus sobre a ressurreição. E eles falam assim: olha, no nosso meio haviam 7 homens. Então, tem a lei no Antigo Testamento, a lei do levirato, quando alguém se casava com uma mulher e essa pessoa morria, então o irmão dele teria que desposar aquela mulher. Essa era a lei, para levantar ou para suscitar uma descendência ao irmão que morreu. Na verdade, eles contam um caso: havia entre nós 7 irmãos. O primeiro casou com a mulher, morreu. O segundo então teve que casar com ela, também morreu. O terceiro também morreu. Aí falou que os 7 morreram e a mulher ficou viva. E a pergunta deles é assim: na ressurreição ela vai ser a esposa de quem? Tentando pegar Jesus num questionamento. E às vezes, irmãos, a nossa vida tem muitos questionamentos. E nós colocamos diante do Senhor várias situações, mas eu quero dizer para você, e eu quero dizer para mim também nesta manhã: o Senhor tem a resposta certa para cada questionamento que nós temos, amém? Ele tem a resposta certa. E Jesus então responde algo que é surpreendente. Ele poderia começar a debater ali, e na verdade ele fala: olha, sobre a ressurreição, Deus não é Deus de mortos. E ele se apresenta como Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Então Jesus mostra ali que Abraão, Isaac e Jacó vão ressuscitar também, ainda vivem. Não existe aniquilação, morreu, acabou. Não, ainda vivem com o Senhor. Então ele fala: Deus não se apresenta como Deus de mortos, mas de pessoas que estão vivas. Esse é mais um contexto mais teológico desse assunto. Mas quando a gente vê aqui a resposta, o que me surpreende é a resposta de Jesus. Ele diz assim: vocês erram ou errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, na verdade, irmãos, aquelas pessoas conheciam as Escrituras, até porque eles questionaram Jesus na própria Escritura. Olha, a lei diz que quando alguém morreu, o irmão tem que casar. Então eles conheciam a Escritura, mas de uma forma
deformada, de uma forma que queria satisfazer a sua própria fé ou a maneira com a qual eles criam. Eles conheciam a Escritura, mas a deturpavam para caber na teologia deles. É um grande erro, um grande perigo é quando eu e você somos tendenciosos a deturpar a palavra de Deus para que ela caiba naquilo que a gente quer viver. Na verdade, irmãos, não é a palavra de Deus que precisa se acomodar à minha vida, mas é a minha vida que precisa se acomodar à palavra de Deus. Quem concorda? A nossa vida precisa se alinhar e se acomodar àquilo que a palavra de Deus diz. Não importa o que nós vivemos, não importa os sentimentos emocionais que eu e você possamos ter, não importa o que a sociedade diz, a palavra de Deus é a verdade. Então nós nos alinhamos à palavra, nos submetemos a ela, para então viver algo que o Senhor nos propõe. E Jesus então responde para eles: vocês erram. Vocês estão errando, não conhecendo a palavra e nem conhecendo o poder de Deus. Na verdade, essa palavra aqui que é traduzida como errar, em outras versões, acho que na NVI diz que vocês estão enganados, vocês se enganam. Né? Vocês estão enganados, a NVI diz. Essa palavra no grego, ela tem um sentido de errar o caminho, de vagar sem rumo, de andar sem rumo. Na verdade, essa palavra ela é usada para descrever a ovelha que se extraviou. Sabe a parábola das 100 ovelhas? Havia uma ovelha que se perdeu, ela se extraviou. Então, é esta palavra, essa ovelha, ela errou o caminho. Ela saiu da onde ela deveria estar. Também essa palavra é traduzida lá em Hebreus capítulo 11, versículo 38, falando sobre homens que andaram errantes pelo deserto. Andaram vagando pelo deserto. Ou seja, dá uma ideia de alguém que está andando assim, vagando, alguém que está andando sem rumo, alguém que nem sabe para onde está indo, por que está indo, por que não vai. Eu lembro de uma época que eu estava muito preocupado, eu realmente já nem lembro mais o que é, irmãos, mas eu lembro que eu estava preocupado com alguma situação, angustiado, e aquela situação estava talvez ali me atribulando, eu estava preocupado, e um dia eu peguei meu carro, e eu nem lembro para que eu estava, mas eu estava indo para um lugar, e de repente eu me vi no anel viário, eu não sabia onde é que eu estava. Eu olhei e falei: gente, onde é que eu estou? Já passou isso com alguém, irmãos? Que se passava a morar por você, porque... Né? E eu olhei e falei: gente, eu não sabia onde é que eu estava. A minha esposa muitas vezes não sabe onde é que eu estou. Eu falei: onde é que nós estamos? Ontem mesmo eu estava fazendo um caminho, e você, onde é que nós estamos? E eu falei para ela assim: não, amor, nós estamos aqui perto do anel viário, aqui perto do shopping Colinda. Eu não fazia ideia de onde é que a gente estava. Mas eu normalmente, irmãos, eu sei onde é que eu estou indo, o que eu estou fazendo. Mas nesse dia eu estava perdido, estava vagando. E quando eu dei por mim, eu estava totalmente alheio, sem saber para onde é que eu estava indo. Eu fiquei tentando me localizar, até que eu vi algo que eu reconhecia. Eu falei: gente, eu estou indo para um lugar que não tinha nada a ver com o meu objetivo. Eu errei o caminho. Então, uma situação talvez de angústia, de um estresse emocional, de uma preocupação excessiva, me fez errar o caminho. E eu estava vagando ali, irmãos, por um lugar que eu nem sabia onde que era. Isso aconteceu comigo um dia. Outro dia eu fui conversar com o irmão saiu de casa andando, à toa. Saiu andando sem rumo. Alguém aqui já ficou nervoso e saiu andando sem rumo? Não levanta a mão, não, irmão, não precisa se expor. Alguém então já brigou com o marido, brigou com a esposa, e a pessoa sai, sabe para um dia, eu só quero andar. Nós erramos. Então a ideia dessa palavra é dizer o quê? Que nós erramos o caminho. Também ela é traduzida como engano, nós estamos enganados. Ela é traduzida, essa mesma palavra, lá em 1 Coríntios 15, 33, quando o apóstolo Paulo escreve, ela é traduzida da seguinte forma: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. É a mesma palavra, de você errar, e também pressupõe aí um engano. Irmãos, o erro aqui então não me parece proposital, porque a própria palavra enganar, quando você está enganado, na verdade ele sugere que você acredita naquilo que você está fazendo. Vocês concordam? Quando a pessoa está agindo enganada, por que ela está enganada? Porque ela acredita que aquilo que ela está fazendo é o correto. É por aí que mora o engano. O engano mora
Quando você acha que você está fazendo o correto, mas não está fazendo. Você está o quê? Enganado. Então aqui o Senhor Jesus, quando ele fala com aquelas pessoas que o estavam questionando, ele fala assim: olha, vocês estão enganados, vocês estão errando, talvez não propositadamente, não de uma forma proposital, mas vocês estão cometendo um engano, vocês estão vagando por um pensamento, vocês estão andando errantes por uma maneira de pensar. E o seu erro, ele tem dois motivos, ou duas fontes. O erro daquelas pessoas tinha duas fontes. Quais eram as fontes do erro daquelas pessoas? Vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então o engano, ele vem realmente de alguém achar que está fazendo certo, mas talvez não esteja. E o engano, então, neste caso, que Jesus fala com eles, fala de duas fontes. Ignorar, não conhecer é ignorar, é desconhecer. Vocês desconhecem as Escrituras e vocês também ignoram o poder de Deus. Quero falar rapidamente sobre essas duas coisas. Eu sei que hoje é dia dos pais, né? Você ainda tem que chegar em casa, fazer o almoço, ou então, se você for esperta, você falou para o seu marido te levar para comer fora, né? A minha esposa foi esperta, já marcamos um almoço em outro lugar hoje, né, amor? Não, hoje não dava para fazer nada, né? Amém, pastor? Seu Silvio também foi esperto, né? É isso aí, né? Ou então, se você não tem nada, se convida para almoçar na casa do irmão. Fala assim: irmão, hoje eu vou lá na sua casa. E Deus vai te abençoar, né? Faz um junto a panela lá. Então, eu pretendo ser breve, porém eu quero ser intenso. Intenso no seguinte sentido, irmãos. Nós podemos estar errados. Já passou pela sua cabeça que você pode estar errado? Que você pode estar enganado na sua maneira de agir? Já passou pela sua cabeça que você pode estar enganado nas conclusões que você tirou? Já passou pela sua mente que você, de repente, pode estar por um caminho que não seja aquele que Deus tem para você? Já passou pela sua imaginação, ou você pode concluir hoje que talvez você precisa alinhar a sua palavra à palavra de Deus, porque quando nós não alinhamos a nossa vida à palavra, nós estamos desconhecendo a palavra, ignorando a palavra, fazendo pouco caso da palavra, tentando acomodar ela à nossa vida, quando na verdade nós deveríamos acomodar a nossa vida às Escrituras. Então, quando nós olhamos aqui, irmãos, e entendemos estas coisas, nós precisamos conhecer as Escrituras. Lá em Oséias, capítulo 4, verso 6, a parte A do versículo diz: o Senhor fala através do profeta: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A destruição de uma vida, de uma família, de um propósito, daquilo que Deus tem para nós, ela vem pela falta de conhecimento daquilo que Deus quer para nós. E a palavra, irmãos, a palavra ela tem duas facetas, tem várias, né? A palavra é completa, ela abrange todas as questões teológicas, humanas e tudo mais. Mas assim, eu queria falar hoje de duas facetas da palavra que eu e você precisamos conhecer. Primeira coisa, a palavra fala sobre nós. A palavra apresenta quem é o homem. E aqui eu começo a pensar de alguns caminhos, de alguns versículos que eu estou lembrando, eu não anotei aqui, mas eu estou lembrando de alguns versículos. A palavra fala sobre o homem. Lá em Tiago, capítulo 1, diz o seguinte: fala assim, que aquele que ouve a palavra, mas não pratica, é semelhante a alguém, a um homem que olha a sua imagem no espelho, e quando ele sai, ele não lembra mais da sua aparência. Então aqui nós vemos uma metáfora, né? O escritor aqui, Tiago, irmão de Jesus, dizendo o quê? Ele está dizendo que a palavra é como se fosse um espelho. Quando eu olho para a palavra, ela revela a minha aparência, ela revela a minha identidade. A Bíblia, então, ela revela quem eu sou. A palavra de Deus é como um espelho. Quando você olha no espelho, você se vê e sabe como você é. Quando nós olhamos para a Bíblia, para a palavra de Deus, ela revela quem somos. A palavra fala que nós fomos criados à imagem de Deus para ter comunhão com Ele. A palavra de Deus fala também que a queda, o pecado nos separou de Deus. E Deus, como o pastor Fabiano citou aqui no louvor, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. O amor de Deus por nós não é um segredo. Amém, irmãos? O amor de Deus por você não é um segredo. Deus escancarou o amor dele por nós. E o Senhor Jesus também, ele mostrou o seu amor por nós. Porque quando ele foi chamado a demonstrar o seu amor, ele subiu à cruz.
Ele entregou a sua vida por mim e por você, ele se entregou para morrer por nós. E Jesus falou antes, ele falou assim: ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. E Jesus está falando de si mesmo, porque ele iria o quê? Ele iria sacrificar a sua vida por nós. Amados, quando nós olhamos para a palavra, a gente vê que a palavra diz que, lá em Jeremias, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto. Provérbios diz que todos os caminhos parecem bons aos olhos do homem, mas no final pode ser um caminho de morte. Ou seja, a Bíblia revela quem nós somos. A Bíblia mostra quem nós somos. A Bíblia também fala que Deus nos amou de tal forma que enviou o seu Filho. A Bíblia fala de quem nós somos e fala que Deus tem algo para nós, um propósito maravilhoso, uma vida tremenda. Fala da misericórdia de Deus. Então, a primeira coisa é que a Bíblia revela quem nós somos. Por isso que nós precisamos conhecê-la para entender a nossa natureza e olhar para a palavra de Deus, tentando não apenas adquirir conhecimento, mas enxergar quem nós somos pela ótica de Deus. Quem nós somos pela ótica de Deus. Quando Jesus escreve, Jesus envia a carta às igrejas de Apocalipse, tem uma igreja que fala assim: eu estou rico, estou abastado, não tenho necessidade de nada. Mas Jesus fala o que para ele? Ele fala assim: olha, vocês não sabem que são pobres, cegos e nu. Então, às vezes, a visão que eu e você podemos ter de nós mesmos pode ser uma visão corrompida, e nós erramos, porque desconhecemos o que a palavra nos mostra. A gente vê Saul, quando foi enviado para uma guerra, ele tinha que executar o juízo sobre os amalequitas. Então, ele volta e Samuel, o profeta, encontra com ele e fala assim: o que você fez? Por que você não executou as palavras do Senhor? E ele olha para o profeta e fala assim: não, de maneira nenhuma. Eu fui e executei todas as palavras que o Senhor me pediu para fazer. Quando, na verdade, Deus já tinha dito para Samuel que ele não tinha lhe obedecido. Então Saul, o primeiro rei de Israel, achava que tinha feito o correto, mas a palavra, Deus dizia que não, que ele não tinha feito. Irmãos, com quem é que você fica? Se você tiver que agora abraçar uma ideia, ou então você tem que concordar com alguém, você vai concordar com Saul ou você vai concordar com o Senhor? Saul disse que executou, Deus disse que ele não executou. Com quem nós vamos concordar? Outra igreja de Apocalipse, ela estava lutando, desesperada, e ela se achava pobre, miserável, e Jesus falou para ela assim: não, você não é pobre, você é rica, você é abençoada. Às vezes nós temos uma visão ruim de nós e Deus está falando outra coisa. Às vezes nós temos uma visão muito boa de nós e Deus está falando outra coisa. Por isso que é importante nós olharmos para a palavra para entender que somos perdoados em Cristo Jesus. Temos que ter uma vida em santidade, caminhar com Ele. Segunda faceta da palavra, a palavra nos fala sobre Deus. Quem é Deus? O seu caráter, as suas motivações, a sua santidade. Quem é o Senhor para você? Quem é Deus para nós? Como é que nós podemos olhar para o Senhor e acreditar que Deus tem algo maravilhoso para nós? Irmãos, quando lemos a palavra de Deus, vemos quem somos e vemos quem Deus é. Mas veja que há duas fontes do erro. Primeira fonte, ignorar, desconhecer a palavra. Quando nós desconhecemos a palavra, não sabemos quem somos, não sabemos quem Deus é, não sabemos o que Deus tem para nós, a grande bênção que o Senhor tem para nós. Segunda coisa, segunda faceta, não conhecer o poder de Deus. Irmãos, você pode conhecer a palavra, mas se você desconhecer o poder de Deus para cumprir a sua palavra e as suas promessas, nós estamos com uma fé desequilibrada. Precisamos crer no poder de Deus e buscar o poder de Deus. Nós precisamos buscar o poder de Deus. Salmo 105 diz: buscai o Senhor e o seu poder. Amém, irmãos? Busca o Senhor e o seu poder. Por quê? Porque a palavra, então, ela revela que o Senhor nos perdoou. A palavra revela que nós éramos pecadores, mas Ele nos amou, então Ele nos libertou. A palavra revela que nós somos nova criação ou nova criatura em Cristo Jesus. A palavra nos revela que Deus tem algo melhor para nós vivermos. Que nós, como diz em Hebreus, nós estamos vivendo promessas superiores àquela dos Antigos Testamentos da lei. Nós podemos então viver em liberdade. Romanos capítulo 6 diz que o pecado não terá domínio sobre vós. Nós começamos a ver promessas e tantas promessas maravilhosas.
Podemos até conhecer a palavra, mas se você não acreditar que Deus é poderoso para te fazer viver aquilo ali, se você não crer no poder de Deus, se você desconhecer que não é na sua força, mas é através da graça do Senhor, a graça que nos capacita a viver uma vida totalmente diferente daquela que nós vivemos até então, a graça que nos fortalece para viver algo novo, a graça que nos liberta do pecado e nos conduz à vida, a graça que nos direciona, que nos dá sabedoria, que nos ajuda a viver tudo aquilo que Deus tem, o poder de Deus, irmãos, que é liberado sobre as nossas vidas, para viver em santidade, para viver milagres tremendos e extraordinários. Se nós não acreditamos no poder de Deus, ou não desconhecemos que Deus é poderoso para viver, para nos fazer viver aquilo que Ele promete, irmãos, aí não tem sentido, porque você pode conhecer a promessa, mas a promessa precisa ser acompanhada pela fé. A Bíblia diz que o povo de Israel recebeu a palavra, recebeu as promessas, mas aquilo que eles receberam não foi acompanhado pela fé. Eles não acreditaram, por isso o corpo deles, os cadáveres deles ficaram no deserto. Para quem conhece a história, sabe que eles chegaram ali para entrar na terra de Canaã, saíram da escravidão do Egito, caminharam ali pelo deserto, e na hora de entrar na terra prometida, na hora de tomar posse da promessa, na hora de viver a transformação, na hora de viver a libertação do vício, na hora de viver a libertação do adultério, na hora de viver a libertação da prostituição, da pornografia, na hora de viver o perdão, para viver algo novo com a sua casa, com a sua família, para perdoar, para restaurar a sua casa, para restaurar a sua vida, na hora de entrar ali, de viver algo novo financeiramente, de começar a crer no poder de Deus para abençoar a sua empresa, o seu trabalho, os seus negócios, na hora de ele entrar ali para ver o seu filho ser liberto, para ser restaurado, crendo nas promessas de Deus, entendendo que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Na hora da pessoa tomar posse disso, na hora dela entrar ali, a palavra que nós recebemos precisa ser acompanhada pela fé no poder de Deus. Porque se essa palavra, as promessas não vêm acompanhada por um conhecimento, pela fé que nós temos que Deus é poderoso para cumprir, irmãos, aí não tem sentido. Nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem. Eu queria que você abrisse comigo lá em Romanos, capítulo 4, versículo 19. Um texto aqui que nos apresenta Abraão. E nós podemos ver aqui, Romanos 4, 19, que ali havia uma promessa para Abraão, que ele ia gerar um filho, o filho da promessa. E a Bíblia então nos conta, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. E esse versículo agora é chave, o 21. Estando plenamente convicto de que ele é Deus, de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Você percebe? Amém? Ele recebeu uma promessa. Ele olhou a sua vida, percebeu que o seu próprio corpo já estava amortecido. Olhou para Sara e viu também que ela já tinha uma idade avançada. Havia uma promessa, mas havia impossibilidades. Havia uma promessa, mas havia dificuldades. Havia uma promessa, havia palavra sendo liberada, mas havia também grandes lutas, grandes desafios a serem transpostos. Havia situações que precisavam ser transformadas, não apenas com a sua própria força, porque ele reconheceu que ele não podia gerar um filho mais por causa do seu corpo amortecido. Ele reconheceu. E eu e você, irmãos, precisamos reconhecer que nós não podemos e talvez não vamos conseguir gerar algo que Deus propôs para nós, irmãos. Quando nós olhamos alguém que a gente precisa perdoar, fala assim, cara, eu não consigo perdoar essa pessoa. E a gente não consegue mesmo. Mas se eu e você conhecemos o poder de Deus, que fala para nós que Ele vai nos capacitar a perdoar, irmãos, então nós nos lançamos no rio do Senhor e deixamos que o Senhor então nos leve a perdoar aquela pessoa. Quando nós somos cheios desse conhecimento da promessa e também do poder de Deus, irmãos, tudo é possível ao que crer.
Amém? Tudo é possível ao que crê. Então Abraão, ele estava convicto, não apenas convicto, mas ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Irmãos, crer que o Senhor pode ministrar o seu poder em nossas vidas faz toda a diferença. Crer que Deus pode fazer algo nas nossas vidas faz toda a diferença. Porque se você crer, você vai fazer como Abraão, você não vai duvidar, mas você vai se fortalecer, dando glória a Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você crê que Deus pode mudar a sua vida? Você crê que Deus pode mudar a sua família, a sua casa, o ambiente da sua casa? Você crê que Deus pode curar as feridas que porventura haja no seu coração? Você acredita mesmo, sabendo que Deus quer imprimir em você um novo destino. Deus quer imprimir em você uma nova identidade. Deus quer imprimir em você uma vida nova, totalmente livre do pecado, totalmente livre de todas as coisas. Você acredita que Deus pode fazer isso na sua vida? Você acredita que você pode sair daqui, como nós cantamos hoje no louvor, para cumprir aquilo que prometemos enquanto cantamos? Porque se você cantou, você fez uma promessa, né? Nós fazemos uma promessa, essa é a minha promessa, que o meu amor por ti não será um segredo. Você crê que você pode sair daqui para viver essa realidade? Você acredita nesse poder que nos leva a viver coisas novas? Como está o equilíbrio da nossa vida cristã? Irmãos, se você conhece a palavra, mas a palavra não tem gerado em você algo, irmãos, aí está desequilibrado. Porque se eu e você conhecemos a palavra, se eu e você conhecemos as promessas, se eu e você entendemos que Deus tem para nós coisas grandes e tremendas, e nós não saímos daqui desejosos de viver essa realidade, irmãos, esse conhecimento ele se torna intelectual. Sabe o que é um conhecimento intelectual? É quando você vai apenas adquirindo conhecimento. Você está ali, você sabe, você pode citar versículos de cor, você pode conhecer a Bíblia. Eu lembro de um dia, alguém conversando com outra pessoa, e a pessoa mostrou um grande conhecimento da palavra. Um entrevistador na televisão, ele demonstrou um grande conhecimento da palavra, só que ele não acreditava naquilo que ele conhecia. Embora ele conhecesse a Bíblia, porque parece que ele leu mesmo, estudou, mas ele não acreditava na Bíblia como palavra de Deus, ele não reconhecia o poder de Deus para que ele pudesse viver aquilo ali. Então o conhecimento por si só, ele não traz transformação, mas se você conhece a palavra de Deus, e você então começa a buscar o poder de Deus, buscai o Senhor e o seu poder, como diz o salmista, nós conhecemos a palavra, nós começamos a buscar a Deus para viver aquilo que está escrito. O avivamento lá da Rua Azul, irmãos, o avivamento pentecostal, no começo do século passado, 1900 e alguma coisa, comecinho ali, na verdade, na virada do século já começou ali alguma coisa, um pouco antes, 1800 e alguma coisa. Foi o tempo que a palavra de Deus começou a ser questionada pelos liberais. Foi o tempo que a sociologia, que a antropologia e as ciências sociais começaram a tomar um grande vulto e o humanismo entrou na igreja. Então, muitas pessoas começaram a desqualificar e desvalorizar a palavra de Deus. Mas havia alguns homens que falavam assim, não, a palavra de Deus é a verdade. Mas algumas universidades cristãs, de teologia cristãs, se tornaram liberais e falaram assim, não, a Bíblia ela precisa ser contextualizada, ela não é verdade. Ela tem símbolos, aqui tem algumas metáforas, mas ela tem até uma instrução moral de bondade, olha, não faça isso, não faça aquilo. Né? Mas, então houve ali uma questão que a igreja começou a ser atacada pelo humanismo. Mas alguns irmãos, então, falaram assim, não, a Bíblia é verdade. E eles começaram a ler a Bíblia e começaram a falar assim, não, aquele que crê em mim falará novas línguas. Começaram a ler na Bíblia, na história da igreja, no livro de Atos, sobre milagres que aconteciam através da igreja, através dos irmãos. Então esses irmãos falaram assim, não, nós precisamos viver isso, Deus, porque a palavra é a verdade. Então começou uma grande busca pelo poder de Deus, pelos milagres,
pelo batismo no Espírito Santo, pela manifestação do dom de línguas. E as pessoas então começaram a buscar para viver aquilo que elas acreditavam ser a verdade. De repente, irmãos, o vento do Espírito veio sobre a igreja. E a igreja então foi totalmente renovada no sobrenatural, nos milagres de Deus. Mas por quê? Porque quando houve o questionamento, algumas pessoas falam assim, não, o que está escrito aqui é verdade. E é para hoje. E elas começaram então a buscar viver aquilo que estava escrito. Elas conheciam, mas estavam tranquilas, acomodadas. Deixa eu te falar algo, irmãos. Não se acomode na sua casa. Não se acomode com a sua família. Você precisa viver o poder de Deus. Você precisa viver o sobrenatural de Deus. Você precisa ver a glória de Deus na sua casa. O ambiente da sua casa, da sua família, da sua empresa, tem que ser um ambiente onde Deus fala, onde Deus transforma, onde Deus toca vidas, onde Deus restaura casamentos, onde Deus libera o seu poder, onde Deus fala constantemente. O ambiente da nossa casa tem que ser um ambiente cheio de Deus, irmãos. Cheio de Deus, onde o Senhor tem liberdade para tocar em nós, para tocar através de nós, para tocar nas nossas vidas. Nós precisamos viver isso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, se você canta só na igreja, você está perdendo uma grande oportunidade de ensinar os seus filhos o que é adorar a Deus, uma vida de adoração. Se você ora apenas aqui na igreja, se o seu filho nunca te viu orando, você está perdendo uma grande oportunidade de você orar com eles. Então, a Flávia e a Fernanda eram pequenas, e eu colocava ali no relógio, papai vai orar aqui agora, tá? Papai vai orar 1 hora em línguas. E eu botava o relógio, papai vai orar 1 hora em línguas. Tá bom, pai. Aí eu fechava a porta do quarto e ficava ali no quarto. Eu gostava de orar andando, ficava andando de um lado para o outro, orando em línguas. De repente eu lembro que vinha a Fernanda, e ela ficava atrás de mim, andando atrás de mim, assim. Eu ia andando, que nem o filho do Egon ficou andando atrás dele aqui. Vocês viram o Egon aqui em cima? O filho dele veio aqui andando atrás dele, mesma coisa, vendo o que o pai está fazendo. Né? Então eu estou aqui, eu ficava lá andando, e a Fernanda ficava atrás de mim, pequenininha. E eu orando em línguas, e ela... Eu achava engraçado, né? Eu lembro um dia que eu morava no Urbanova, no Medícola, a gente estava construindo a nossa casa, eu morava no Medícola, acordei de madrugada para ir no banheiro. Madrugada mesmo. De repente eu ouvi um barulho, um som, parecia uma música, e a Fernanda estava cantando. Quantos anos ela tinha lá no Urbanova? 5. 5 anos. A Fernanda cantando de madrugada no quarto dela. E eu botei não abri a porta para não atrapalhar, mas eu botei o ouvido na porta e fiquei ouvindo. E ela estava dando cânticos espirituais, irmãos. Ela estava cantando assim, Senhor, muito obrigado porque o Senhor me ama. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da minha casa. Senhor, muito obrigado pela minha cama que está quentinha. Dando cânticos espirituais de madrugada, uma menina de 5 anos. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa casa era um lugar onde a glória de Deus estava liberada. Não pode ser religião, irmão. Nós não somos religiosos. Eu não larguei o mundo para viver uma religião. Quando eu estava no mundo, eu ia num clube, jogava bola, estava lá no clube, participava de baile. Estava num clube. Eu não saí daquela vida mundana do clube para fazer um clube na igreja. Para cantar aqui, dançar com vocês. Embora isso seja maravilhoso. Para a gente se reunir aqui, né? Ô, irmão, como é que tá? Como é que tá? Tal. Glória a Deus, que gostoso, tudo isso faz parte. Mas eu saí de lá e vim para cá. E aqui nós estamos. Nós não queremos fazer da igreja um clube. Sabe por quê? Porque neste lugar, a mudança de vida, a cura, a transformação, a palavra de Deus, ela precisa causar algo em nós. Ela precisa causar um desconforto em nós. Ela precisa causar uma sede. A palavra de Deus em nós precisa causar algo que vai nos levar a buscar o poder de Deus, porque sem o poder de Deus é impossível viver uma vida cristã. Sem o poder de Deus agindo em nós e através de nós, é impossível viver como cristão. É impossível, porque a gente não consegue. Por isso que nós somos enganados, irmãos. Estamos andando, vagando por aí, errados, nos extraviamos como a ovelha. É isso que Jesus falou, vocês erram, se extraviam, quando vocês não conhecem as Escrituras, que revelam
sobre vocês mesmos e sobre quem é Deus. E quando vocês também desconhecem o poder de Deus. Por isso que Jesus veio, irmão, morreu por nós. O propósito é nos revelar o que Deus tem para nós. 1 Coríntios 2,9, já estou terminando. Diz, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Nós estamos falando de uma palavra, de uma vida, de um evangelho, de uma proposta de vida, que ela é resumida da seguinte forma: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Escuta bem, nós precisamos entender que o que Deus está propondo para nós vivemos, o que Deus está propondo para eu viver como família, como pai, agora como avô, os meus olhos nunca viram, nunca imaginei que poderia viver aquilo. Eu nunca, nem nos meus melhores sonhos, eu imaginei que eu poderia ter uma família maravilhosa, abençoada. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que Ele poderia me perdoar, me libertar, que Ele poderia nos libertar de todo o vício, de toda a luta, de toda a angústia, de toda a prisão, de toda a falta de perdão, de toda a enfermidade, seja física, seja emocional, seja da alma, de toda a situação que nos prende a uma vida miserável, sem Deus, totalmente alheia a Deus. A gente nunca imaginou que o poder de Deus nos levaria a viver pertinho dele, irmãos. A gente nunca imaginou, os nossos olhos nunca viram naquela época, eles nunca imaginaram que nós poderíamos receber revelação de Deus, que nós poderíamos viver próximos a Deus, que nós poderíamos ter Deus falando conosco. Primeira vez que nós entramos numa igreja, eu e a Adriana, nós entramos e o irmão estava pregando, de repente, falou, não, porque Deus está falando comigo isso, e a Adriana ficou maravilhada. Falou assim, como é que Deus fala com ele? Lembra disso, né, amor? E a Adriana ficou doida, falou assim, Deus fala com ele. Como assim Deus fala com ele? Ah, eu também quero isso. Quem quer que Deus fale com você? A Adriana lembra, a Adriana saiu de lá assim, indignada, eu também quero esse negócio aí. Se Deus fala com ele, vai falar comigo, ele não é melhor que eu. Irmãos, quando Deus fala conosco, é algo tremendo, irmãos. Então o Espírito Santo, ele nos mostra o que Deus tem. Outra coisa, Salmo 25,14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deus, ele quer dar a conhecer o seu pacto conosco, a aliança que ele tem conosco, ele quer revelar para nós. Mas para isso nós precisamos ser íntimos dele. Lá em 2 Crônicas 16:9, a parte A do versículo diz, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Então, irmãos, para a gente conhecer as Escrituras, ter revelação, precisamos temer a Deus e buscar intimidade com o Senhor. Em oração, em louvor, em adoração, buscar a intimidade com o Senhor. Por outro lado, para conhecer o poder de Deus, nós precisamos entregar todo o nosso coração a Ele. É isso que diz a palavra aqui. Os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte ou poderoso, para revelar o seu poder, para derramar da sua força, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. E eu preciso dizer para você algo muito sério nessa manhã. Se você quer conhecer o poder de Deus, você precisa entregar o seu coração para Ele. Você precisa dispor a sua vida para Ele. Você precisa entregar-se a Ele de tal forma, porque os olhos dele passam por toda a terra e os olhos dele estão passando aqui hoje. E quando ele encontrar alguém cujo coração está totalmente voltado para Ele, totalmente entregue a Ele, Deus, ele vai se revelar poderoso. Deus vai derramar do seu poder e Ele vai levar você, irmãos, aonde você nunca imaginaram estar. Deus vai começar a trabalhar na sua vida, em coisas que você nunca imaginou. Eu lembro, irmãos, quando eu me converti, eu sempre fui muito brincalhão, né? Sempre fui muito brincalhão, mas eu assim, confesso que eu era totalmente fora da curva. Era, como é que fala? Tem uma palavra, eu não queria falar chato, né? É inconveniente, é mais bonito, né, irmão? Eu era inconveniente.
Então eu brincava com as pessoas, mas eu era muito inconveniente. Brincava de situações. E um dia eu encontrei um amigo meu, que nós trabalhamos juntos na mesma sala. Aí eu lembro que eu me converti e logo em seguida eu mudei de departamento, fui trabalhar em outro lugar. Uns 2 anos depois que eu já tinha convertido, encontrei com ele lá no ambiente de trabalho. E ele falou assim, não, Marcelo, tudo bem? Tudo bem? Ah, que legal. Ele falou assim, cara, ele não é crente não. Ele falou para mim assim, a melhor coisa que já aconteceu foi você se converter. Eu falei assim, é mesmo? Fiquei feliz, né? Ah, que legal, que bom. Ele falou assim, porque você era muito chato, cara. Você era insuportável. A melhor coisa que te aconteceu para você e para nós, que somos seus amigos, foi você se converter. E um dia eu estou com 2 engenheiros, na época eu era técnico ainda, estava terminando a engenharia. Né? Depois eu me tornei engenheiro, mudei de lugar. Mas eu estava ali trabalhando, a gente fazendo um teste numa sala fechada, uma área limpa, irmãos. Então, eu trabalhei na construção do primeiro satélite do Brasil. Eu montei o primeiro satélite do Brasil. Fiz cursos de solda espacial, irmão. Só não fui para o espaço soldar, mas fiz cursos, um monte de coisa, assim, altamente qualificado. Então, eu trabalhava numa área limpa. Assim, você botava uma roupa, botava tudo, botava toquinha, passava num chuveiro, tomava um banho de ar lá. E tudo assim, tudo paramentado, né? Parecia um laboratório, assim, mas era de alta precisão. E a gente ali, estava eu e 2 engenheiros, e a gente estava fazendo uns testes numa placa que eu havia montado. E testando ali. E esses 2 engenheiros, assim, 2 caras mundanos, cara. E os 2 eram muito chatos, muito arrogantes. E eles começaram uma discussão sobre quem era mais humilde. E eu ali, que eu tinha acabado de me converter, eu falei, esses caras não são humildes, não sabem nem o que estão falando. E eles falando, tal. E assim, a discussão ficou acalorada, eles brigaram, daqui a pouco ficou aquele silêncio, ficou um clima ruim na sala, só nós 3. Ficou um clima ruim na sala. E agora está faltando um equipamento aqui para a gente terminar esse teste. E o equipamento eu tinha que buscar. Não, eu vou lá buscar o equipamento. Aí eu levantei, tirei toda a minha roupa e tal, e abri a porta. A hora que eu abri a porta, botei a cabeça para dentro da porta e falei assim, quem que é mais humilde mesmo? E fechei a porta. Aí eu saí e fui andando uns 10 minutos até o lugar lá para outro prédio, peguei o equipamento, né? Estou andando, na hora que eu estou indo, o Espírito Santo me pegou no caminho, irmãos. Ele falou assim, Marcelo, a situação já estava ruim, a hora que eles ficaram quietos, por que você... Aí começou a me lembrar de Provérbios. Quem se mete numa questão alheia é como alguém que pega um cachorro pela orelha. É loucura. Falou, sem lenha, o fogo se apaga. E se não tiver maldizente, cessa a contenda. O Espírito Santo me pegou no caminho, irmãos, porque eu conhecia a palavra. Mas eu ainda não estava vivendo debaixo do poder de Deus que transforma. Quando o Senhor me pegou no caminho, eu pedi perdão para Deus. Deus me perdoa, eu não quero mais ser essa pessoa. Eu preciso ser transformado. E eu fui na minha empresa, irmãos, no ambiente de empresa que eu trabalhava, encontrando vários amigos, várias pessoas, caminhando 10 minutos, chorando na presença do Senhor, pedindo para Deus me libertar. Quando Deus tratou meu coração, me arrependi. Quando eu entrei na sala, quase 20 minutos depois, aqueles 2 homens estavam discutindo ainda. E a hora que eu entrei discutindo, quase que eu chorei, irmãos. Aí ia ficar feio, porque como é que, né? Ninguém ia entender isso aí. Mas eu vivi tanta coisa no meu trabalho. Tinha dia que eu estava na minha mesa de engenharia, trabalhando ali, eu trabalhando em cima de um equipamento, fazendo a manutenção, fazendo algo. E eu ali, e o Espírito Santo me pegava, irmãos, e eu começava a orar. Eu lembro, mais de uma vez, meu chefe entrava no ambiente que eu estava, às vezes sozinho, trabalhando e orando, nem via, a hora que estava chorando, irmãos, na presença do Senhor. E ele entrava, olhava, me via chorando, ele ficava desconcertado, será que está acontecendo alguma coisa? Eu lembro de uma vez, eu no avião, irmãos, lendo a palavra de Deus, e Deus me tomou de uma tal forma no avião, com a Bíblia aberta, orando. E de repente comecei a chorar, visitado pelo Senhor. A aeromoça passou, olhou para mim e falou, esse cara está com medo de voar, né, coitado? Eu lembro de uma vez, na fila do banco, irmãos,
para tirar dinheiro, peguei senha, estava sentado lá esperando. E de repente o Espírito Santo me pegou, eu comecei a chorar, mas eu chorava. O pessoal falou assim, coitado, querendo falar com o gerente aí. Eu já chorei em loja, irmãos. Tendo uma loja de roupa, estava tocando um louvor, abri a boca e chorei. Queridos, em carro, outro dia eu estou andando com a Flávia, já faz um tempo, já estou andando no carro, e ouvindo o louvor, conversando com a Flávia, daqui a pouco a Flávia ficou quieta. E eu olhei para ela do lado, o que foi, filha? Ela estava assim, transfigurada, chorando. O que foi? Essa música é tão linda. Já ouvimos aquela música 200 vezes, irmão. Naquela época do CD, ficava o CD no carro, era só aquela música que tocava. Já tinha ouvido um monte de vezes, mas estava chorando, porque Deus a visitou. Querido, nós precisamos ser visitados por Deus. Nós precisamos clamar a Deus para que Deus transforme a nossa vida. Transforme a nossa vida. Outro dia eu fui fazer a visita na casa do irmão, aí me deram um violão na mão. Vamos fazer um louvor aqui? Eu falei assim, então vamos. Aí começamos a orar, louvar a Deus. Aí daqui a pouco a Adriana falou assim, eu vou orar para você ser batizado no Espírito Santo. Aí começou a orar com os irmãos nunca tinha orado em línguas, o irmão começou a cantar em línguas. Foi o primeiro batismo que eu vi assim, o irmão não orou, mas cantou. Cantava em línguas, irmão. Dando cântico em línguas. Eu falei assim, gente, que coisa maravilhosa. Eu quero viver mais coisas. Quem quer viver coisas poderosas no Senhor? Irmãos, mas o poder de Deus, Ele então equilibra a nossa fé, equilibra a nossa vida cristã. Precisamos temer a Deus, buscar a sua intimidade e entregar o nosso coração a Ele. Eu não estou contando essas experiências para dizer que eu sou melhor que você, porque não sou. Não estou contando essas experiências para dizer que não, a nossa casa é maravilhosa. Não, não é. A gente erra muito, a gente chora muito, a gente pede perdão uns para os outros, a gente se conserta, tudo isso daí. Mas uma coisa, assim, Deus nos alcançou, irmãos. Quando nós nos convertemos, já estava casado, Deus nos alcançou. Nós não saímos, não entramos nessa para viver uma vida religiosa. A religião não vai suprir o meu coração. Sabe de uma coisa? Eu sei também que não supre o seu. A religião não supre o seu coração. Porque você fica aqui, tal, vai até uma hora. Depois, irmão, começa a ficar estranho. Começa a ficar ruim. É que nem você vai comer um pastel, irmão, o pastel está maravilhoso. Aí depois você vai do mesmo lugar para comer o pastel está ruim. Você vai o mesmo pastel, a mesma massa, o mesmo recheio, a mesma coisa. Por que o pastel está ruim? Sabe por quê, irmãos? Porque não trocou o óleo que frita o pastel. Fala para quem está para você, precisa trocar o óleo, irmão. O óleo fala da unção, o óleo novo, o óleo fresco. É a unção de Deus que nos ensina, que nos capacita e que nos leva a viver algo novo. Vem cá, pastor Fabiano, vamos ministrar nesse momento. Já estou terminando, disse que ia ser rápido, fui nada, né, irmão? Me perdoa. Quando o pastor fala para você que vai ser rápido, não acredita, tá? Comecei a contar testemunho aqui, me empolguei. Tem tanta coisa para contar, irmão, tanta coisa para conversar, tanta experiência para a gente trocar. Porque, irmãos, assim, a vida cristã, ela é uma história, amém? O Evangelho é uma história. A Bíblia é uma história. A história de Abraão, que se encontrou com Deus, a história de Adão e Eva, que caíram no pecado, a história do Messias, que nasceu aqui, se entregou por nós. A Bíblia é uma história. A minha vida tem uma história. Antes e depois de Cristo, de transformação, a sua vida também. A minha casa tem uma história. As minhas filhas têm a sua história. Estão construindo agora as suas famílias. Os seus filhos vão construir a vida deles, tem uma história. Vão se casar, vão morar fora. Vão se casar, Ronaldo e Ana Paula, vão morar fora. Falta pouco, né? Vão construir a vida deles, a história deles. Então, a vida cristã, irmãos, ela não pode ser assim, quadradinha, não. Ela tem que ser onde soprar o vento do Espírito. É onde nós vamos, irmãos. Todo aquele que é guiado pelo Espírito é assim, você não sabe de onde é que vem o vento, você não sabe para onde vai, mas em todo lugar nós ouvimos a sua voz, o vento está soprando aqui hoje, e quer pegar a sua vida. O Espírito Santo quer pegar você, fortalecer você, quer revelar para você coisas novas que talvez você não conheça, quer revelar para você coisas novas que talvez você já desacreditou.
quer revelar para você o seu amor, quer revelar quem Ele é. Sabe aquelas coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que nunca penetrou no coração do homem? Nestas coisas Deus revela para nós através do seu Espírito, é o que a Bíblia diz. Essas coisas, elas não são apenas reveladas para um conhecimento intelectual, mas elas são reveladas para que eu e você possamos viver debaixo do poder e da glória de Deus e da graça de Deus. A revelação de Deus, ela não traz consigo apenas um conhecimento intelectual. A revelação de Deus, ela traz conhecimento, mas o conhecimento traz consigo poder, o conhecimento traz graça, o conhecimento que vem revelado por Deus nos traz ousadia, nos traz coragem, nos traz, irmãos, vontade de vencer, de lutar, de buscar a Deus. Quando somos visitados pelo Senhor e recebemos uma revelação do alto, irmãos, nós nunca mais seremos os mesmos. Nunca mais você vai ser o mesmo, porque você recebeu algo de Deus. Irmãos, eu tenho coisas aqui que eu ouvi de Deus, eu ouvi a voz audível de Deus algumas vezes, e eu vou dizer para você, depois que eu ouvi a Deus, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais. Uma vez eu estava sentado num palco de madeira, e não tinha ninguém atrás de mim, a gente estava num acampamento de jovens, e eu estava sentado naquele palco, era um palco de madeira, num lugar do acampamento, e eu comecei a ouvir passos na madeira. Imagina, irmãos, alguém andando na madeira, fazendo aquele barulho, toque, 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 e eu olhei para trás, não tinha ninguém, mas eu ouvi os passos, e de repente uma presença maravilhosa sentou, eu estava sentado no palco, sentou uma presença, e falou no meu ouvido com uma voz audível. Irmãos, eu chorei o dia inteiro. Nesse dia eu chorei o dia inteiro. Eu nunca mais fui o mesmo. O que eu ouvi aquele dia tem norteado a minha vida até hoje. Quantas vezes Deus falou comigo acerca do meu casamento? Quantas vezes Deus falou comigo acerca das minhas filhas? Quantas vezes Deus falou comigo sobre a igreja, sobre o meu ministério, sobre situações, sobre a vida de alguns irmãos? Quantas vezes Deus ministrou o nosso coração, e você também? Quantas vezes Deus falou com você? Quantas vezes você estava desanimado e de repente veio alguém e te deu uma palavra que veio do trono de Deus? Quantas vezes você estava triste e você estava ali totalmente perdido, sem direcionamento, extraviado, vagando, mas de repente veio uma palavra e os seus olhos brilharam novamente, olhando para aquele que vive eternamente, irmãos? Quantas vezes você estava triste, desanimado, mas de repente veio algo de Deus e animou o seu coração, e você estava ali deitado, sem força, totalmente prostrado, mas o Espírito de Deus veio e nos levantou, e nos deu força para caminhar mais um pouquinho. Quantas vezes, irmãos? Porque a nossa vida, a vida do crente, é de glória em glória. Amém, irmãos? De revelação em revelação, nós vamos caminhando, nós vamos crendo, nós vamos profetizando, vamos buscando a Deus, e Deus vai se revelando a nós. Escuta, não podemos deixar que o engano roube aquilo que Deus tem para nós de melhor. Nós erramos, estamos enganados, porque não conhecemos a palavra de Deus e às vezes ignoramos também o poder de Deus para cumprir aquilo que Ele prometeu. Eu quero orar com você nessa manhã. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar com você. Deus tem nos desafiado a orar com você, impor as mãos sobre a sua vida. Quando o pastor Fabiano ministra uma canção, eu quero chamar você aqui à frente, você que quer entregar seu coração ao Senhor, assim, eu quero ver o poder de Deus. Então a Bíblia diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, buscando um coração que seja totalmente disposto para Ele. Se você quer dispor o seu coração para Ele nessa manhã, mais uma vez, eu estou aqui, eu sou o primeiro, eu estou dispondo meu coração para Ele. Mais uma vez, e eu quero ser visitado por esse poder que é derramado quando o Senhor nos encontra. Eu quero orar nessa manhã para que Deus encontre você e derrame o seu poder sobre a sua vida.
Eu quero orar por você, para que Deus encontre a sua casa, para que Deus encontre a sua família, para que Deus visite você de uma forma tremenda, para que Deus faça queimar de novo aquele fogo que um dia queimou, para que Deus faça queimar aquela admiração que você tinha por Ele, aquela paixão que um dia você sentiu por Jesus. Que Deus possa então fazer queimar novamente essa paixão, porque você sente saudade dEle, e Ele também sente saudade de você. Para que Deus possa vir sobre a sua vida, irmãos, com uma nova revelação que vai não apenas revelar a palavra intelectualmente, mas revelar o seu poder, e o poder que acompanha a promessa vai estar vindo marcar o teu coração. Os dons do Espírito que um dia você fluiu neles e hoje você não flui mais. Há quanto tempo que você não flui mais nos dons? Deus quer visitar você hoje de uma forma tremenda, para que você possa sair daqui, irmãos. Quando nós passarmos por aquela porta, como eu sempre digo, nós estamos entrando numa terra missionária, num lugar árido, num deserto, onde não existe amor, onde não existe poder de Deus, onde as pessoas estão totalmente perdidas, desesperançadas. Mas nós, como igreja, que recebemos uma palavra como essa, que vem do céu para nós, eu também estou recebendo a palavra que eu ministrei hoje. Quando nós recebemos essa palavra, nós podemos sair por ali e declarar que existe um Deus que ama, que quer tocar, que quer se revelar, que quer derramar do seu poder sobre aqueles que não o conhecem. Quero chamar você aqui à frente. Vem aqui à frente.